Boa noite a todas e a todos. Vamos iniciar o nosso encontro. Pessoal, vai chegando aos poucos, sem problema, e vão acompanhando aqui o desenvolvimento dessa nossa ah, aula, vamos dizer, aula inaugural aqui da nossa disciplina, né? Sejam todos bem-vindos ao curso de Direito Tributário da PUC Minas, aqui para, especificadamente, os graduandos de Ciências Contábeis. Meu nome é Flávio Pedron, leciono, né, a disciplina de Direito Tributário já há relativamente algum tempo, embora tivesse me afastado do curso de Contábeis, e nós vamos lidar, em especial, nesse período, com uma proposta pedagógica voltada eminentemente ao desenvolvimento e à preparação de vocês para a absorção dos conhecimentos básicos ou do vocabulário básico dentro do direito tributário. E é interessante, e a gente precisa pensar que o quadro do direito tributário traz para nós aqui bastante desafio, uma vez que, principalmente, o sistema tradicional brasileiro, não nas suas regras básicas, mas, de certo modo, na tributação em espécie, passa e passará ao longo de 2005, 2006, por um processo de reformulação, de reorganização, de reestruturação, que promete, de certo modo, nos desafiar, né? O direito tributário, portanto, ele tinha um caminho, vamos dizer assim, e com a reforma tributária, muita coisa vai mudar, muita coisa está mudando, e, de certa maneira, né, nós ainda temos um caminhar onde não está 100% pavimentado, né? Então, os desafios implicam aqui também em compreender que, ao longo da nossa disciplina, o Congresso Nacional, as assembleias estaduais e até mesmo as câmaras municipais estão absorvendo a sistemática trazida pela reforma tributária e, dentro dessa sistemática, paulatinamente, nós vamos ter coexistindo dois sistemas, um antigo, porém ainda atual, e, consequentemente, um sistema novo. Isso, né, precisa ser, então, levado em consideração, né, esses desafios, vamos dizer assim, que a reforma tributária incorpora para que, ao longo das nossas aulas, não percamos de vista esse cenário, né? Então, só para ilustrar e colocar aqui na tela, eu posso também deixar no chat para vocês esse, vamos dizer, né, esse primeiro organograma, ou esse primeiro cronograma do desenvolvimento da reforma tributária. Mas, enfim, né, vamos começar do começo, vamos começar da leitura e da apresentação dessa disciplina. Anteriormente, eu encaminhei para vocês, através do sistema de comunicação do Canvas, uma apresentação da nossa disciplina, inclusive trazendo aqui o meu breve currículo, né, e, consequentemente, acesso a
meu currículo Lattes, há links onde vocês podem encontrar obras que eu escrevi, redes sociais, inclusive, né, fica aqui o convite de vocês para conhecer o meu canal do YouTube, que tem de maneira bastante regular a publicação de vídeos sobre a reforma tributária, principalmente, né, e que vai ter que passar por uma reformulação, né? Em um momento posterior, no ano passado, eu até cheguei a gravar praticamente um curso de direito tributário, que está aqui disponibilizado como uma aba de uma playlist do, no canal do YouTube, mas tem coisa aqui, né, que ao ter sido gravada no ano passado, já se encontra antiga, já se encontra devidamente ultrapassada, né? Então, esses desafios, principalmente no que toca à publicação recente do projeto de lei complementar 68, né, que marca aqui a segunda fase da reforma tributária, depois da emenda constitucional, traz para nós as balizas, os desafios para o desenvolvimento desse conteúdo. Mas então, eu trouxe, né, no Canvas essas explicações iniciais, inclusive enviei para vocês por e-mail aquilo que eu denomino de carta de apresentação da disciplina, que, de certo modo, representa o nosso manual de instruções, né? Então, todas as informações que estão disponíveis na parte de avisos e mais se encontram na carta de apresentação da disciplina. Então, portanto, a gente tem aqui toda a estrutura do conteúdo programático, e esse conteúdo programático, de certo modo, ele se subdivide em duas grandes unidades: a teoria geral do direito tributário, que parte por um momento de introdução, e num segundo momento vai se debruçar as normas constitucionais sobre direito tributário, para depois, num terceiro momento, a gente enfrentar o direito tributário que se encontra no Código Tributário Nacional, mas que, de maneira bastante curiosa, o Código Tributário Nacional ele é uma norma da década de 60 e que se encontra tanto em descompasso em alguns dispositivos com o texto constitucional de 88, quanto, principalmente, com um universo de outras normas extravagantes sobre direito tributário, principalmente no que diz respeito à tributação em espécie, né? O Código Tributário ele tem uma importância histórica, mas ele também tem uma importância regulatória introdutória ao direito tributário. Ele define, então, os conceitos tributários básicos e não, ao contrário do que algumas pessoas podem entender, ele não regulamenta tudo sobre direito tributário. Na verdade, o sistema tributário brasileiro, mais até comparativamente do que em outros países, é extremamente complexo e há aqui uma verdadeira enxurrada normativa que vai da Constituição ao Código Tributário, a leis complementares, a leis estaduais, a leis municipais, a instruções normativas dos órgãos tributários, a portarias, a decisões do CARF e dos conselhos de contribuintes a nível estadual e municipal, e por aí vai, né? Fora os incrementos trazidos pela jurisprudência brasileira, notadamente pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, que definem, principalmente pela via da criação de precedentes, muito daquilo que regula o direito tributário, né? Então, a gente tem um ordenamento jurídico extremamente complexo,
e esse é um desafio, né? Eu costumo sempre brincar que é impossível você dar 2 semestres idênticos de direito tributário, porque ou saiu uma grande decisão do Supremo Tribunal Federal, ou nós estamos diante de uma situação na qual vai ocorrer aqui uma alteração de lei, da Constituição, enfim, de decretos federais, estaduais e por aí vai, de modo que a gente sempre tem o desafio de se colocar e se manter atualizado, né? Quando a gente termina essa primeira grande unidade, que representa essa teoria geral do direito tributário, nós vamos lidar aqui com o respectivo desafio de começar a estudar os chamados tributos em espécie. E esses tributos em espécie, eles vão ser, então, subdivididos em grupos a partir da organização constitucional do nosso modelo e do nosso sistema federativo, né? Então, nós vamos ter tributos federais cobrados pela União, nós vamos ter tributos estaduais cobrados pelos Estados-membros e nós vamos ter tributos municipais, respectivamente, cobrados pelos, então, diversos municípios que fazem parte do sistema brasileiro. Bom, qual é o grande problema? Cada estado tem, hoje, no nosso sistema, uma legislação, por exemplo, sobre IPVA, ITCMD, ICMS, e cada município tem também legislações sobre SSQN, IPTU, ITBI, o que faz com que haja aqui uma grande pluralidade e é, bem dito, impossível o acompanhamento completo, em totum, desse sistema tributário. Quero dizer, né, ninguém, e quem diga que faz isso, com certeza mente, conhece todas as leis, por exemplo, de um tributo relativamente simples como o IPVA. Ele teria que necessariamente conhecer e ter o cuidado de se debruçar a partir de uma leitura de todas as legislações de todos os estados e, eventualmente, de decretos emitidos pelo governo estadual sobre o tema, né? O que faz com que multipliquemos os números de estados que temos e, quando a gente pensa, por exemplo, no tributo como IPTU, multipliquemos os números de municípios existentes num país de proporção continental como o Brasil. Basicamente impossível esse conhecimento global de tudo, né? Mas, de certo modo, é importante levar em consideração que, para pelo menos grandes municípios, regiões metropolitanas, né, a internet funciona como um mecanismo extremamente útil para que consultemos e localizemos, eventualmente, a informação por nós buscada, né? Então, a gente tem aqui um pouco de solução para o nosso problema, na verdade. Bom, dentro desse contexto, a gente precisa também levar em consideração aqui que a nossa disciplina, já que ela tem uma carga de complexidade normativa, para além da utilização de legislações, né, que, portanto, no plural, ou seja, nós não vamos nos ater única e exclusivamente à leitura e ao estudo do Código Tributário Nacional. A nossa disciplina ela tem aqui o desafio, de certo modo, de acompanhar esse universo, né, essa constelação normativa aqui. Portanto, faremos referência à legislação
porque ela é ferramenta de trabalho básico do dia a dia de quem lida com direito tributário, seja ele o advogado, como no meu caso, seja o contador, e, contudo, precisamos também levar em consideração a necessidade de escolhermos uma bibliografia suficiente para poder nos auxiliar na complementação e na aprendizagem. Vocês chegam ao primeiro período do curso na PUC Minas, é extremamente importante que tenham em mente que nenhuma aula expositiva consegue suprir de maneira suficiente o conteúdo que pode ser atingido a partir de uma leitura. Tá? Então, é importante que vocês selecionem, identifiquem um material de leitura que vai guiá-los ao longo dos nossos encontros e que, a partir do momento em que a carta de apresentação da disciplina ela traça o nosso roadmap, ela identifica que tópico a tópico que será discutido e explorado ao longo dos nossos encontros, vocês sabem aonde eu estou, vocês sabem aonde ou sobre o que falava em aula anterior e, consequentemente, aquilo que será explorado em encontro subsequente. Né? Os nossos encontros eles são às quartas-feiras, de 7 da noite às 8h40, exatamente para que nós tenhamos aqui a condição de explorar esse conteúdo a qual a estrutura curricular assim pretende. Mas é fundamental que vocês identifiquem uma obra como obra de referência, como obra de leitura, e quando a gente pensa sobre a existência dessa obra, vale aqui a gente pensar que se você, por exemplo, fizer um exercício bobo de abrir um site como o da Amazon e digitar direito tributário, vocês vão encontrar literalmente centenas de obras que vão enfrentar aqui essa discussão. Algumas melhores, algumas piores, algumas talvez nem tanto didáticas, bom, às vezes até pela distância do autor para com o nosso tempo presente, mas nós vamos ter aqui esse catálogo e essas possibilidades de escolha. O que eu fiz? Eu tomei a liberdade de, a partir daquilo que se encontra disponibilizado no catálogo de livros digitais da PUC Minas, ou seja, a PUC tem um sistema de obras digitais gratuitas que todos os alunos podem consultar, algumas sugestões, né, de obras que eu entendo que são interessantes e que, principalmente, são datadas de 2024. Né? No momento em que eu fiz a pesquisa, havia ainda nesse catálogo de obras digitais quase nada de obras editadas no ano presente, né, em 2025, onde nós nos encontramos. Mas uma boa quantidade de livros que foram publicados e reeditados e atualizados em 2024. Né? Aqui eu tomei a liberdade de identificar quatro obras que considero extremamente interessantes, na verdade, até para os mais, né? 6 obras que considero interessantes, que considero didáticas, todas disponíveis no sistema da PUC Minas. É óbvio. Se você gosta de livro de papel, né, assim como eu gosto de livro de papel, aí, por exemplo, todas essas versões existem disponibilizadas de modo impresso, claro, variando de preço,
desses livros, e podem aqui, eventualmente, serem adquiridas em sites de livrarias, né? Como, por exemplo, aqui a Amazon. A ideia principal é, né, não necessariamente você precisa ter um gasto econômico para poder estudar, tendo em vista que a PUC nos traz aqui esse catálogo de obras digitais, que é um catálogo muito bom, é um catálogo suficiente, né? Então, eu coloquei aqui, por exemplo, o livro do professor Alexandre Maza, o livro do professor Leandro Poulsen, o livro do professor Cláudio Coelho, o livro do professor Eduardo Sabag, assim como o livro do professor Hugo de Brito Machado e do professor Luciano Amaro, né? Lembrando que isso, por sinal, já não tem a obra de 2024 disponível atualizada, mas todos os outros 5 anteriores têm, né? Em especial, me permitam aqui algumas observações no seguinte sentido. O professor Alexandre Mas, assim como o professor Eduardo Sabag, são famosos professores de cursinhos preparatórios para concursos públicos, OAB e etc. São especialistas, têm uma didática extremamente interessante, né? Ah, e, portanto, muitas vezes uma leitura agradável, uma leitura aprazível aqui. Não quer dizer que eles são os melhores, nem que eles são os piores, ou qualquer coisa do gênero, né? Particularmente, eu tendo a achar que o livro do professor Eduardo Sabag traz uma leitura introdutória muito acessível, principalmente para quem nada conhece do direito tributário, né? Um português muito claro, uma concisão e uma qualidade de explicações muito interessantes. Por outro lado, o professor Leandro Poulsen se apresenta para nós como talvez um dos maiores expoentes de uma nova geração de tributaristas, ou seja, é um autor que hoje é desembargador federal no Tribunal Regional Federal que atende os estados do sul do país, com grandes possibilidades e muitas vezes já teve o seu nome ventilado para chegar à condição de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Portanto, né, é um autor muito respeitado, é um autor que tem uma linha de perspectiva, inclusive, vale destacar, muito mais pró-contribuinte, em oposição, por exemplo, a um autor clássico como o professor Hugo de Brito Machado, que, muito embora, assim como o professor Leandro Poulsen, tenha desenvolvido toda uma carreira como magistrado federal, sempre manifestou em suas obras um posicionamento extremamente pró-fisco, né? E muitas vezes enfraquecendo proteções na sua leitura para o contribuinte. Ah, bom, em cima disso, né, em cima disso, eu também tive o cuidado de disponibilizar para vocês no SGA materiais para leitura, né, materiais complementares para o processo de aprendizado. Deixa só meu SGA abrir aqui. Se vocês acompanharem, né, e talvez quem ainda não está familiarizado com esse portal do SGA, aqui no apoio didático pedagógico e material didático, vocês vão encontrar uma lista, né, que vai de textos, slides de aula e materiais complementares. Ao longo do nosso semestre, principalmente pelo fato da reforma tributária estar acontecendo, eu vou municiando vocês, né? Eu vou fazendo aqui o upload de outros textos
e poderão ser objeto de leitura complementar de vocês. Então, tem aqui um material inicial, não um material final, um material inicial para os nossos encontros. Do mesmo modo que se vocês vierem à aba de avisos, vocês encontrarão aqui, nessa aba, um conteúdo de vídeos complementares gravados por mim em semestres anteriores de aulas de direito tributário. Então, eu vou explorar aqui conteúdos que, basicamente, serão objeto de discussão em sala de aula, serão objeto dos nossos encontros, mas que estão também aqui previamente disponibilizados para quem quiser assistir, se familiarizar antecipadamente com determinado conteúdo e, enfim, tudo mais. Então, a gente tem aqui esse complemento didático para vocês. Ainda no Canvas, na aba de tarefas, eu já mapeei, na verdade, as nossas avaliações, levando em consideração que essa é uma disciplina remota. Todas as nossas avaliações serão igualmente remotas, serão feitas aqui dentro do Canvas e, portanto, elas serão realizadas, avaliadas e discutidas dentro da plataforma. É importante que vocês se atentem a esse cronograma, uma vez que a coordenação já, inclusive, divulgou para nós as datas do calendário de avaliação final. Eu posso compartilhar com vocês, mas acredito que talvez vocês, inclusive, já tenham recebido isso da instituição, de modo que, no caso da disciplina de Direito Tributário, nós teremos a nossa prova global no dia 2 de julho e a reavaliação para quem eventualmente não tenha sido aprovado na disciplina no dia 9 de julho. A prova global e a reavaliação constituem aqui as avaliações que serão fixadas dentro de um cronograma pela coordenação. As demais avaliações, elas, na verdade, são estabelecidas entre nós, E, portanto, eu já tive o cuidado de agendá-las dentro do Canvas para que vocês possam tomar nota e não perderem. O que acontece? A global e a reavaliação, como eu disse, elas são fixadas institucionalmente, não sou eu, e, portanto, eu não tenho ingerência sobre essas datas. Perfeito? Mas as demais eu tenho. E, portanto, a primeira prova de vocês eu agendei para o dia 2 de abril, tá? Para o dia 2 de abril, sempre acontecendo no nosso horário de aula, Então, a prova se inicia às 19h e se encerra às 8h40. Vocês têm o horário da aula para realização dessa avaliação. Eu sempre gosto de maneira negociada, verificar com vocês se esta data atende a todos que aqui se encontram presentes, Ou, eventualmente, se tem algum aluno, aluna, com impossibilidade de comparecimento nesta aula, do dia 2 de abril para a realização da primeira avaliação. Se alguém, nesse momento, tem algum problema, por favor, eu peço que se comunique
através do chat, para que a gente possa reagendar a atividade. Caso ninguém tenha problema, nós deixaremos essa data pré-definida, né? Essa data ela só vai ser objeto de modificação por ordem da coordenação, a partir do momento em que a gente, então, a toma como fixada. Combinado? Ok? Temos algum problema? Alguém? Ótimo. Pois não? Enquanto não, professor. Ótimo. Obrigado. A segunda prova, por sua vez, ela está agendada para o dia 21 de maio, né? Aí o mesmo sistema. Pergunto também a todos os presentes se esta data traz algum tipo de empecilho para a participação, né? Se ninguém tiver problema, ficaremos então com a data estabelecida de 21 de maio para a realização da nossa segunda avaliação, né? Nós vamos ter aqui então três provas, sendo duas agendadas por mim e uma, que é a global, agendada pela instituição. Também eu agendei para o dia 11 de. Não, perdão. Para o dia 25 de junho, ou seja, antes da global, a prova de segunda chamada para aqueles alunos que, eventualmente, por alguma razão, não puderam comparecer à primeira e à segunda prova, né? Já destaco aqui a instituição e o manual do aluno que define as regras estabelece que a prova de segunda chamada ela vai ser uma prova com conteúdo completo, tal qual a prova global. Afinal de contas, eu não sei se um determinado aluno ele deixou de fazer a primeira prova, ele deixou de fazer a segunda prova, então ele comparece para fazer a segunda chamada, e aí a gente deixa essa segunda chamada para o dia 25 de junho. Bom, qual é o grande ponto? Dentro do sistema avaliativo da PUC Minas, se você não faz a global, aí você, na verdade, recupera a global fazendo a reavaliação do dia 9 de julho. Nós vamos ter ainda na nossa disciplina, e isso possivelmente vai ser melhor explicado pelo professor coordenador da atividade, o chamado trabalho interdisciplinar, né? Não sei se vocês já tiveram, né, o encontro com o professor coordenador do trabalho interdisciplinar ou se ainda terão ao longo da semana, mas esse professor ele vai apresentar as diretrizes do trabalho interdisciplinar e esse trabalho ele é um trabalho que congloba todas as disciplinas do período e, consequentemente, a nota que você recebeu nesse trabalho, que tem o total de 20 pontos, é uma nota compartilhada por todas as disciplinas, né? Então, é um trabalho com um score de ponto bem alto, né? Então, é importante que o trabalho interdisciplinar seja realizado com afinco, com cuidado, com zelo por vocês, uma vez que 20 pontos corresponde bastante ao desenvolvimento do semestre. Bom, Letícia, eu realmente não sei, né? Acho que vale perguntar para a coordenação como fica a situação dos alunos irregulares diante da exigência do trabalho interdisciplinar. Eu acredito que o trabalho interdisciplinar, uma vez que, como eu disse, eu fiquei um período de tempo afastado da dinâmica do curso de contabilidade, eu estava lecionando direito tributário, na verdade, apenas exclusivamente no curso de direito, onde não tem o trabalho interdisciplinar, né, ele tem alguma alternativa para alunos em situação irregular, tá? Então, vamos ver, vamos conversar com a coordenação para termos aqui informações específicas acerca dessa situação. Combinado?
E aí, nós vamos ter uma atividade de fixação, na verdade, que eu agendei para o dia 21 de maio, que tem como objetivo também, né, permitir aqui uma reflexão e um exercício, principalmente voltada, e aí é a nossa grande preocupação, para a reforma tributária. Né? Mais à frente, ao longo do nosso curso, eu vou explicar essa atividade de fixação, mas ela completa aqui o somatório de pontos para a gente poder chegar a 100 pontos no semestre. Né? Então, a primeira prova ela vale 20, a segunda prova vale 20, com o trabalho interdisciplinar chegamos a 50, com a global valendo 30 e o trabalho interdisciplinar valendo aqui os outros 20, totalizamos os 100 pontos necessários para a dinâmica de distribuição institucional. Combinado? Bom, eu quero usar, né, como eu... Professor, Oi, oi, boa noite, tudo bem? boa noite, joia. Joia. Eu tô com uma dúvida sobre o trabalho interdisciplinar também. Uhum, Eu tô no quinto período, né? Aí eu tô irregular. Aí uhum. como que a gente faz em relação a isso? Tem que fazer um trabalho diferente? O Posso ser senhor muito sabe informar? sincero? Pode? Não sei informar. Não, Não sei beleza. informar. É como eu disse, né, a Letícia que fez a pergunta aqui no chat, né, eu realmente não sei informar. Eu acredito que ah, quando há um aluno irregular, esse aluno irregular, ele faz uma atividade que compense o trabalho interdisciplinar. Não é propriamente o Ah, tá, trabalho entendi. interdisciplinar, mas ele tem uma atividade que compensa o trabalho interdisciplinar e, portanto, preenche aqui esses 20 pontos. Né? Eu acho que é mais ou menos isso, tá? Karine, Letícia, e demais. Né? Mas vamos checar com a coordenação e eles vão nos informar. O próprio professor coordenador do trabalho interdisciplinar, depois ele vai nos colocar a par dessa dinâmica. Combinado? Tá ótimo, muito obrigada. Não por isso, sempre às ordens. Bom, pessoal, com relação. Pois é o que eu também acredito, Guilherme. Obrigado. Né? Com relação ainda à bibliografia, né, eu havia comentado da obra do professor Leandro Poulsen, da obra do professor Eduardo Sabag, mas existem outros livros que são tão interessantes, tá? E tão didáticos quanto desses demais, que estão aqui, por exemplo, disponibilizados numa livraria, né? Mas que, infelizmente, nem todos esses livros, é óbvio, tem no sistema digital gratuito da Biblioteca da PUC Minas. Eu quero só fazer um apelo. Muito cuidado, tá? Como eu disse, o direito tributário é uma disciplina eminentemente fadada a ser datado. Né? Então, ele fica defasado muito rápido, que vocês sempre buscassem obras mais próximas do tempo presente. Né? A não ser, é óbvio, que o objetivo fosse fazer um estudo histórico do direito tributário de um determinado instituto ou alguma coisa do gênero. Né? Mas, enfim, para formular o nosso processo de aprendizado, muito cuidado com obras que possam estar temporalmente ultrapassadas. Né? Às vezes é muito comum que a gente localize um determinado material, e aí não só livros, né? Acho que a mesma coisa a gente pode dizer de vídeos da internet. Tenham muito cuidado ao fazer uma busca, ao procurar uma leitura, porque às vezes a gente pode se deparar aqui com leituras onde, quando o vídeo foi elaborado, ele lidava com um contexto normativo
jurisprudencial, etc., diferente, né? Então, atenção, cuidado com esses pontos, né? Cuidado com esses pontos para que, eventualmente, vocês não fiquem para trás, né? Porque às vezes vocês estão estudando o material e esse material ele não está, na verdade, ajudando, ele pode estar muito mais atrapalhando porque ele se encontra historicamente ultrapassado, né? Então, outra coisa, né? Fiquem à vontade para, se vocês localizarem um livro que não tenha sido mencionado no plano de ensino da disciplina, na carta de apresentação, e queiram saber se esse livro pode ser um livro interessante para o processo de aprendizado de vocês, me perguntar, né? Basta trazer a obra, mencioná-la em sala de aula ou, eventualmente, me enviar um e-mail pelo Canvas, enfim, né? Para que a gente possa fazer qualquer tipo de manifestação acerca dessa obra, né? Então, fiquem à vontade para isso. Bom, vamos propriamente realizar aqui o nosso kick-off da disciplina, né? Vamos pensar aqui, afinal de contas, o que é o objeto de estudo do direito tributário. E de maneira bastante interessante, o que a gente vai perceber é que algumas pessoas têm uma visão tanto quanto equivocada sobre o que é o direito tributário, para que serve o direito tributário, né? Diversas participações do famoso tio do WhatsApp, por exemplo, prestam desserviço quando a gente pensa acerca do direito tributário. Bom, o que eu quero chamar a atenção de vocês, na verdade, né? O direito tributário, durante muito tempo, ele fez parte de um grande ramo conhecido como a ciência das finanças. Eu tinha de um lado o direito tributário e eu tinha do outro o direito financeiro. Qual é o ponto, né? O direito tributário não é o direito financeiro e vice-versa, muito embora haja no pensamento leigo uma confusão e uma identidade entre esses dois conceitos propriamente ditos. O que eu quero dizer? Vamos pensar primeiro sobre os olhos do direito financeiro. O direito financeiro, ele é um direito público, ou seja, as suas normas estão preocupadas a voltar-se para o ente público, União, estados, municípios, Distrito Federal, para regular e definir, acima de tudo, o funcionamento da atividade de aplicação dos gastos públicos. Ou seja, o direito financeiro, ele organiza o caixa do Estado, ele organiza as finanças de um ente público federativo e ele define como esse ente público federativo vai gastar, como ele vai se ocupar de empregar o dinheiro recebido a partir de variadas formas pelo ente público, né? As suas múltiplas receitas serão aplicadas em saúde, educação, segurança pública, pagamento da folha do funcionalismo público, obras públicas e por aí vai. E por aí vai, né? Eu deixo aqui uma chargezinha do Hager exatamente para, de certa maneira cômica, fazer essa explicação mnemônica sobre o que é o direito financeiro, né? Então, o direito financeiro, ele é o direito dos gastos públicos. Ele é o direito que explica como a Constituição e as demais normas orçamentárias, inclusive a importante Lei de Responsabilidade Fiscal,
define e autoriza que seja gasto aqui, tá? E, portanto, ele tem uma diferença muito grande com relação ao direito tributário. Bom, qual é o ponto? O direito tributário, pegando aqui uma definição trazida por um autor clássico da PUC de São Paulo, o professor Paulo de Barros Carvalho, talvez um dos maiores e precursores estudiosos do direito tributário, ele traz uma definição interessante. Ele vira e diz o seguinte: o direito tributário é um ramo didático do direito que organiza uma série de proposições normativas que correspondem à instituição, à arrecadação e à fiscalização dos tributos. Ou seja, se o direito financeiro está preso à lógica do gasto, o direito tributário ele está preso à lógica da arrecadação. São dois fenômenos que aparentemente parecem idênticos ou parecem compor dois lados de uma moeda. Afinal de contas, um uso responsável do dinheiro público impede o administrador de gastar o que ele não tem, mas se tratam de ramos jurídicos com especificidades e toda uma principiologia normativa diferente. Ok? Pessoal, né, Maria Vitória e Eric, fica aqui um recado extremamente importante. As nossas aulas elas sempre serão gravadas, né? E aí essas aulas elas ficam, eu não sei por quanto tempo, tá? Eu não sei por quanto tempo, disponibilizadas aqui na plataforma do Teams para que vocês possam acessá-la, tá? Então, eventuais problemas técnicos que acontecem, claro, que acontecem, poderão ser, vamos dizer, solucionados com o fato de que a aula eventualmente fica gravada, né? Então, qualquer pessoa que tenha dificuldade de acessar imediatamente, de maneira síncrona, os nossos encontros, esses encontros ficarão registrados para que vocês possam assisti-los posteriormente. Eu até quero verificar como está essa questão do prazo de duração na manutenção do sistema do Teams, as nossas aulas, porque, dependendo da situação, eu posso mover essas aulas após a gravação e conclusão para o YouTube, tá, no meu canal, para que exatamente vocês depois possam também, eventualmente, assistir esses conteúdos, né? E acho que fica fácil como alternativa aqui para todos, né? Então, tudo bem? Bom, voltando aqui. O direito tributário é, consequentemente, um direito preocupado a definir como um sujeito que, a princípio, mas atenção, isso não é bem técnico, mas daqui a pouco a gente melhora isso, que, de certo modo, costuma ser definido, principalmente pelos meios midiáticos, como contribuinte, vai transferir o seu dinheiro para os cofres públicos, para o erário, né? O direito tributário, portanto, ele não tem nenhuma relação com o direito financeiro, né? Como eu brinquei agora há pouco, o direito tributário ele é um direito poupador, ele é um direito arrecadatório. O direito tributário termina quando o devedor tributário entrega o seu dinheiro na forma estabelecida pela legislação para os cofres públicos. A partir do momento que isso acontece, esse dinheiro se encontra nos cofres públicos, inicia-se o trabalho do direito financeiro. Ou seja, o direito financeiro ele não é o direito arrecadador, ele é o direito gastador. Afinal de contas, o Estado, para ele se manter, ele demanda
dinheiro, ele demanda riqueza, na verdade. Né? Não há como o Estado conseguir desenvolver atividades e cumprir, inclusive, com obrigações constitucionalmente estabelecidas se ele não tiver divisas para custear essa situação. O interessante é que o direito tributário ele é relativamente um direito recente. Quando eu digo relativamente, eu quero dizer o seguinte: a primeira tentativa de sistematização didática, o que não quer dizer a primeira lei sobre tributos, porque na prática nós vamos encontrar leis exigindo o pagamento de tributos desde a antiguidade, tá? Se vocês voltarem aqui à Grécia, Roma, Egito, a Índia antiga, e, enfim, por aí vai, né? Nós vamos ter normas que exigiam dos cidadãos a transferência econômica de riqueza para a coroa, para o Estado, para o império, para a polis, enfim. Mas a disciplina, a primeira vez que ela aparece na grade curricular, seja de uma faculdade de direito, seja de uma faculdade, enfim, de contabilidade, de administração, de ciências sociais aplicadas, acontece em 1919 na Alemanha. Né? A Alemanha coloca na grade da Universidade de Berlim uma disciplina, e essa disciplina, então, ela fica batizada como direito tributário, muito embora países diferentes têm nomes diferentes ao direito tributário. Né? A tradição francesa, por exemplo, costuma preferir falar em direito fiscal do que propriamente em direito tributário. Isso, de certo modo, tem uma mudança de foco, tá? Porque quando eu penso direito tributário, eu coloco como objeto principal o tributo, enquanto objeto mesmo, enquanto obrigação, enquanto prestação pecuniária, ao passo que, por uma outra via, a tradição francesa se preocupa muito mais com o sujeito, aquele que recebe o tributo, que nós vamos então denominá-lo de maneira genérica de fisco. Né? Muitas vezes, é claro, a palavra fisco ela é usada como sinônimo de fazenda pública. Né? E a expressão fazenda pública pode causar aqui também uma certa confusão no leigo, fazendo com que, né, esse conceito de fazenda seja confundido com, sei lá, um prédio rústico, né, um imóvel onde se desenvolva uma atividade rural. E é óbvio, né, o conceito de fazenda pública não tem nenhuma relação aqui com isso. Né? Uma certa conta, talvez lá por volta de 2018, uma aluna da PUC Minas, até de fato, né, interpelou em uma aula e disse: professor, eu não entendo essa história de fazenda pública. Eu acho isso um gasto absurdamente desnecessário. Quer dizer, o Estado, então, ele tem uma fazenda, e aí essa fazenda é custeada com dinheiro de tributos? Eu falei, claro que não. Eu falei, você está imaginando o quê? Que existe uma área territorial onde vai ter o quê? Plantação, vaca, criação de suínos e por aí vai? Não, não é isso. O conceito de fazenda pública é simplesmente o conceito de ente fiscal. Né? Por isso a gente falava, inclusive, em Ministério da Fazenda, e não em Ministério da Economia, na nomenclatura contemporânea. Mas, de volta, em 1919, a Universidade de Berlim se preocupa, portanto, em começar a fazer um estudo do direito tributário, principalmente pela criação da chamada Lei Tributária Alemã. Guardadas as devidas proporções, a lei tributária alemã ela atua como o nosso Código Tributário Nacional, o CTN.
né? Ela é um compilado, organizado e sistematizado da legislação tributária federalista alemã. E, portanto, nesse contexto, há um marco em nome da legislação, no caso da Alemanha, porque ao invés de normas tributárias esparsas, eu tenho aqui um grande código, eu tenho aqui um grande volume normativo que regulamentaria, em um primeiro momento, tanto a parte geral do direito tributário, quanto as espécies tributárias consideradas de maneira isolada. Bom, ao longo, né, dos séculos, na verdade, o que nós vamos então perceber é que, por óbvio, o conteúdo didático, ele, na verdade, só aparece porque há demanda, né? Porque há aqui a necessidade de estudar o fenômeno tributário, que vem, óbvio, muito antes dele mesmo existir. Ah, É interessante, né? E aí fica uma sugestão inicial de leitura de uma obra de dois autores norte-americanos. Essa obra originalmente ela é escrita lá na década de 80, para ser mais exato, em 1983, por dois autores que naquele momento se filiavam à Universidade de Yale, sendo que hoje o professor Cass Sunstein ele é um dos catedráticos da Universidade de Harvard, enfim, mas Stephen Holmes continua lecionando em Yale. E eles publicam um livro extremamente interessante chamado O Custo dos Direitos. Qual é a ideia central desse livro? Né? Há uma relação umbilical entre ter direitos e pagar tributos. Qual é o grande ponto? O que esses autores estão apresentando para nós é a ideia de que eu não tenho liberdade, eu não tenho propriedade, eu não tenho igualdade, eu não tenho todas as manifestações de nossos direitos fundamentais se eu não tiver o pagamento de tributos pelo Estado. E isso é extremamente importante porque, de certo modo, muitas vezes nós ouvimos pessoas reivindicando direitos, por um lado, mas questionando o alto custo dos tributos, de outro. Né? E o que Sunstein e Holmes tentam demonstrar para nós, na verdade, é que quanto mais direitos pedirmos, quanto mais direitos exigirmos em termos de materialização do Estado, maior será a carga tributária que nós vamos ter que suportar. Não é, entretanto, e aí a gente já começa a pensar de volta nessa relação entre direito financeiro e direito tributário, uma relação de eu pago tributos, eu quero direitos. O direito tributário ele não está preocupado como o gasto dos tributos será realizado. Portanto, falas, né, típicas do tio do WhatsApp. Eu não gosto ou não concordo de pagar o IPVA porque a rua da minha casa está toda esburacada. Bom, se acostumem com a seguinte ideia. Isso não é um problema do direito tributário. Isso é um problema do direito financeiro. Não há uma relação contraprestacional direta entre aquilo que eu pago a título de tributo e como, a princípio, o gasto será feito, porque os elementos de definição do próprio gasto não são do direito tributário, eles são do direito financeiro. E aí, de uma maneira bastante estranha, mas corriqueira, né, o direito tributário ele é xingado, vilipendiado, ele é ofendido por um problema que ele não pode resolver. Não pode resolver. Ou seja, não é culpa do direito tributário como
o gasto público é feito. E aí eu não estou nem entrando em juízo de valor acerca do fato do dinheiro público ser bem ou mal gasto ali e aqui, em determinados setores, educação, saúde, enfim, segurança, obras. Isso não é um problema nosso, enquanto disciplina. Isso é um problema do direito financeiro, né? Então, o direito tributário ele não tem a capacidade de definir, regulamentar como o gasto público vai acontecer. Por favor, não xinguem o direito tributário por algo que ele não tem condição nenhuma ou responsabilidade nenhuma de solucionar, né? É isso que eu quero chamar a atenção de vocês, né? Então, o que nós vamos perceber é que o direito tributário traz para os cofres públicos aquela verba. Agora, como ela será gasta, ele literalmente vira as costas e deixa para o direito financeiro, né? Então, nós não podemos culpá-lo por algo que, inclusive, ele não tem responsabilidade normativa. Mas eu preciso entender sobre um quadro, talvez até um pouco maior, que é o objeto do direito tributário, né? Ou seja, o que é o tributo e por quê? Por que o direito tributário ele se ocupa desse objeto? Quando a gente olha sob um prisma mais amplo daquilo que nós podemos denominar de ciências das finanças, essa ciência das finanças ela define como ingresso ou entrada de um lado aquele elemento econômico que tem, primeiro, uma provisoriedade no caixa público e que, portanto, essa provisoriedade faz com que esse numerário, em um momento posterior, ele tenha que ser restituído para aquele que lhe deu causa. Bom, o que eu quero dizer? Nós vamos denominar de ingresso ou de entrada, são sinônimos, valores que o poder público recebe, obrigando-se a restituir àquele responsável pelo pagamento em um momento posterior, na forma e no modo que a legislação assim realiza a previsão. Isso eu quero dizer que serão exemplos de ingresso, chamada fiança. E aí eu estou me referindo não à fiança bancária ou à fiança contratual, mas uma situação na qual, e a gente vê isso, por exemplo, em filme, né? Alguém que está respondendo um processo penal é preso e posto em liberdade sobre o elemento condicionante do pagamento de uma fiança. Isso significa dizer que essa quantia que foi entregue ao poder público por este sujeito que quer se ver em condição de liberdade será, ao final do processo penal, restituída a ele. Portanto, não é um valor que caberá ao poder público gastar, né? Essa aqui é apenas uma caução, ou seja, é uma garantia. Eu estou pagando, mas isso fica depositado e, ao final, por exemplo, de um processo, eu tenho que devolver a quem fez esse pagamento, né? Pelo menos em via de regra. É claro que a gente sabe que se eventualmente houver, no caso daquele que responde por processo criminal, a fuga, a tentativa de evasão, ele perde a fiança, né? Ele perde essa garantia aqui. Do mesmo modo, né, um depósito recursal prévio
ele implica necessariamente numa exigência de pagamento, mas, por outro lado, numa exigência de devolução, se aquele recurso for bem sucedido. Um empréstimo público, né? Imagine, por exemplo, que o Estado de Minas Gerais ele pega um dinheiro para realizar determinada atividade, mas ele vai ter que devolver, né? E muitas vezes com juros e correção monetária, inclusive. Né? Então, ele não é um valor que agrega ao patrimônio do ente federado. Né? Ele é algo transitório. Né? Ele fica ali momentaneamente e ele vai ter que ser restituído a quem lhe deu origem. Portanto, não é um dinheiro de acréscimo patrimonial e não autoriza, consequentemente, que o poder público utilize esse valor para pagamento de salários, subsídios, para construir uma ponte, uma creche, para comprar medicamento pelo SUS, né? Por outro lado, a ciência das finanças identifica que existe aqui um outro tipo de valor que, por sua vez, diferente das entradas, agrega, aumenta o patrimônio público. E é esse valor que vai ser utilizado pelo direito financeiro para pagamento dos gastos públicos. Entretanto, essa receita pública, ela tem aqui uma subdivisão interessante. Nós chamamos de receita pública originária valores que o Estado, no seu sentido mais amplo, tem a partir de uma relação horizontal de igualdade com os particulares, através da participação na economia e da exploração do seu próprio patrimônio. O que eu quero dizer? Uma receita pública originária, ela é proveniente de pagamentos que o poder público recebe dos particulares em elementos que, a princípio, representam condição econômica equilibrada. Né? Vamos imaginar, por exemplo, que o poder público explora uma atividade econômica. Né? Então, um posto da Petrobras, ele vende gasolina, o produto da venda dessa gasolina é uma receita pública originária. É o próprio é o próprio dinheiro público investido produzindo mais riqueza para o próprio poder público, porém a partir do patrimônio público explorado, né? Então a gente tem aqui, vamos imaginar que e isso já foi uma realidade, principalmente no Brasil, né, que tinha, num determinado momento, um catálogo muito grande de empresas estatais, e que foram, claro, objeto de privatizações ao longo das últimas décadas, mas que, num determinado momento, tinha indústria de panela e lingerie. Ou seja, o dinheiro público fomentou a criação de empresas públicas que produziam produtos ou prestavam serviços no nosso mercado, em concorrência com os particulares, utilizando aqui desse dinheiro público. Ok? Pois não, pessoal. Paloma, Karine, Camille, os demais me ouvem? Só para a gente saber se estamos tendo problema técnico. Me veem? Escutamos sim, professor. Sim, professor, estamos escutando. Não, então ótimo. Pessoal, quem eventualmente está tendo algum tipo de dificuldade
né, de visualização, ou alguma coisa do gênero, sai da sala remota e retorna, que aí isso tende a ser corrigido, né? Isso tende a ser corrigido, enfim, tá? Agora, eventuais travamentos de câmera ou de áudio, em parte, pode ser um problema da minha Wi-Fi, mas pode ser também um problema de vocês, né? Então, não se preocupem, porque, de novo, né, eu ativei até a opção, eu estou experimentando essa, confesso que é a primeira vez que eu utilizo esse recurso de transcrever a nossa aula, né? Então, inclusive, a nossa aula ela está sendo redigida, né, pelo sistema do Teams aqui, o Copilot, né? Então, depois vai ter até fica o texto aí para vocês. Eu vou compartilhar, né, com vocês isso. E, aliás, eu vou ser muito sincero, eu gostei muito desse negócio de transcrição, porque pode me permitir, inclusive, usar alguns conteúdos de aula para transformar em texto, etc. Né? Mas está gravado em vídeo e está gravado sobre a forma de texto. Né? Embora é óbvio que essa transcrição depois vale a pena dar uma revisão, porque pode sair alguma coisa meio esquisita. Bom, voltando. Né? Então, se de um lado eu tenho as receitas públicas originárias, que vêm dessa exploração, e que, por óbvio, né, num sistema de economia de mercado capitalista globalizado como o nosso, tende a sofrer uma retração. Né? Ou seja, é criticável, sim, esse protagonismo público para inserir estas empresas públicas dentro da dinâmica econômica. Né? E por isso que a gente vai ver é que, inclusive, ao longo das últimas décadas, houve todo um movimento inverso para, consequentemente, retirar o Estado do cenário econômico, deixando apenas naquilo que seria elemento essencial, né? Algumas posições estratégicas, algumas posições que comprometem até mesmo a segurança nacional, enfim, né? E dentro, claro, dos ditames estabelecidos pelas premissas constitucionais. Bom, então, se por um lado, né, eu preciso de dinheiro nos cofres públicos para ter direitos, e por outro, né, eu não posso confiar nos ingressos, porque eles são temporários, eles vão voltar a quem os pagou, então eles não geram enriquecimento dos cofres públicos. Eu também tenho um problema no campo das receitas originárias, quando o número de empresas estatais diminui sensivelmente. Então, o Estado ele não pode mais contar com esse dinheiro para desenvolver o seu orçamento e dar condições econômicas para que o direito financeiro, por sua vez, gaste. É um negócio muito interessante, né? Quando a gente pensa nessa relação entre o direito tributário e o direito financeiro, porque o direito financeiro não sabe como o direito tributário conseguiu aquele dinheiro, né? Mas ele só demanda. Ele só demanda. Eu posso dizer que, de uma maneira alegórica, o direito financeiro ele é mais ou menos como a minha filha, de 6 anos de idade. Ela pede. Pai, eu quero um sorvete. Pai, eu quero não sei o quê. Pai, eu preciso de um tênis novo. Pai, eu preciso. Porque ela não sabe quanto eu tive que trabalhar
para poder ter dinheiro para pagar tudo isso para ela, né? Mas ela demanda aqui esse valor aqui. E isso é, né, um elemento, vamos dizer, complicado. Por outro lado, existe um tipo de receita que é denominada, então, de receita pública derivada. A característica principal quando nós lidamos com a receita pública derivada é o fato de que aqui o poder público ele se encontra em uma relação verticalizada. Ele não está em condições de igualdade com o particular, de modo que, no exemplo anterior, eu poderia optar não comprar gasolina de um posto da Petrobras e comprar, sei lá, de um posto Shell, Ali ou qualquer outra bandeira. Eu poderia optar por não comprar a panela, né, vendida pela estatal, ou, por exemplo, não ter uma conta na Caixa Econômica Federal, né? A receita da Caixa Econômica Federal, por exemplo, é um ótimo exemplo de receita pública originária. Mas eu posso virar e dizer o seguinte: não, eu não quero ter conta na Caixa, eu quero ter conta no Bradesco, eu quero ter conta no Itaú, sei lá, no Nubank e por aí vai. E não gerar receita pública. Agora, no campo da receita derivada, o poder público ele age, diz a teoria do Estado, com o seu poder de império. Basicamente, o que eu quero dizer? O Estado não está negociando comigo o pagamento, a abertura de uma conta, a compra do litro da gasolina. Ele está me mandando. Ele está estabelecendo comigo uma relação em que ele me impõe, inclusive com consequências jurídicas, que pode até mesmo vir de uma execução fiscal, pode vir com a possibilidade de uma prisão por uma situação de sonegação e por aí vai, né? E esse conjunto denominado de receita pública derivada, ele tem aqui 3 subdivisões. Primeira subdivisão são os tributos. São os tributos. Então, por meio dos tributos, o Estado me exige o pagamento. Pelo simples fato de eu ter praticado uma determinada conduta definida na lei como uma conduta tributante. Exemplo, ser proprietário de veículo automotor. Eu vou pagar o IPVA. Outro exemplo, realizar a prestação de um serviço definido pela legislação, no caso a Lei Complementar 116, em sua lista anexa, como uma prestação de serviço tributável pelo ISSQN, pelo Imposto sobre Serviço de qualquer natureza. Se eu fiz, eu tenho que pagar. O Estado não está me pedindo, o Estado não está negociando, o Estado está me impondo de maneira verticalizada, de cima para baixo, goela dentro, que eu pague. Então, eu realizei a conduta, eu tenho o dever de pagamento. Prestei o serviço, por exemplo, serviço de advocacia, eu vou ter que pagar. E como vou pagar? Quanto vou pagar? São elementos fixados pela legislação. E não estão em situação de negociação. Eu não posso virar para o município de Belo Horizonte, por exemplo, e dizer: olha, eu não estou afim de pagar ISSQN sobre uma alíquota de 5%. Deixa eu pagar sobre uma alíquota de 3%. Não. Do mesmo modo, quando eventualmente o Estado de Minas me demanda o pagamento do IPVA, é a lei que fixa as condições de pagamento. Então, supondo que a lei mineira cria aqui a possibilidade, caso eu não queira optar pelo pagamento à vista do IPVA, em uma divisão de 3 parcelas, são só 3 parcelas.
cujas datas de vencimento, inclusive, estão previstas na legislação. E aí não interessa eu dizer para o Estado, olha, Estado de Minas, no dia X que eu tenho que pagar, eu não tenho dinheiro. Deixa eu te pagar na outra semana. O Estado vai virar para mim e dizer, não, ok, você vai pagar. Você vai pagar, inclusive, com penalidades, juros, multa e por aí vai. Né? Bernardo, no caso do ISSQN, o pagamento é feito, via de regra, pelo prestador de serviço. Entretanto, mais à frente, a gente vai ver que em algumas situações ocorre um fenômeno chamado de substituição tributária, onde, ao invés do poder público cobrar e exigir do prestador, ele se exige do tomador, como forma pura e simplesmente de facilitar para ele a fiscalização e, consequentemente, a arrecadação desse tributo. Mas, via de regra, né, o imposto sobre prestação de serviço é devido pelo prestador. Casos excepcionais, mas não tomemos a exceção como regra, eu tenho a retenção do tomador. E aí o tomador separa o valor que é devido ao imposto pelo prestador e é ele que faz o recolhimento para os cofres públicos, descontando disso o valor a pagar ao prestador pelos seus honorários. Fica claro? Ok? Voltemos. Dentro das receitas públicas derivadas, além dos tributos, eu tenho mais duas figuras: as multas e as reparações de guerra. Qual é o problema? As multas são exatamente aquelas punições econômicas impostas por um poder público em razão da legislação para aquele que comete uma infração, uma ilicitude, uma falta, uma multa por estacionar no lugar proibido, uma multa por não pagar o ISSQN ou IPVA na data definida pela legislação, por exemplo, são receitas públicas derivadas. Né? O poder público não fez nada. E, do mesmo modo, ele pode exigir, com base na lei, que aquele que tenha cometido a infração pague a multa. Do mesmo modo, as reparações de guerra, elas são obrigações pecuniárias existentes no plano do direito internacional. Um país, quando ele perde uma guerra, ele pode ser condenado, à luz do direito internacional, a realizar indenizações para o país ou para os países vencedores. Por exemplo, a Alemanha, tanto na Primeira quanto na Segunda Guerra, teve que pagar indenizações de guerra para a França, para a Inglaterra, e por aí vai. Né? O Paraguai pagou reparações de guerra ao Brasil e à Argentina na época da fatídica Guerra do Paraguai. Mas o que eu quero que vocês pensem? Primeiro, nenhum país hoje, de maneira sensata e prudente, ele quer participar de uma guerra. Portanto, ele sabe muito bem que o dinheiro proveniente de uma indenização de guerra é um dinheiro extremamente complicado, porque, inclusive, para poder participar dessa guerra, muito mais dinheiro se gasta. E mais, a guerra deixa um custo, um rasto de perdas, de destruição. Pessoas foram mortas, coisas foram destruídas de maneira irreparável. Portanto, há um prejuízo simplesmente incomensurável. Ninguém quer a guerra, volto a dizer, de maneira racional e lúcida, na verdade. Né? Portanto, por exemplo, o Brasil, a última vez que ele recebeu reparações de guerra foi na Guerra do Paraguai. Quanto tempo já tem isso? Por outro lado, o poder público, ele também, se ele age de maneira ética, legal,
ele não tem a expectativa de recebimento de multas. Se esse país, se esse município, se esse estado, ele tem aqui um alto índice de arrecadação por multa, é porque ele tem uma população que é necessariamente complicada, né? Ele tem uma população que é aqui infringente da legislação. É uma população que tem uma dificuldade de obedecer às próprias leis estabelecidas por esse ente federado. Então, vamos dizer, né, ele tem aqui uma população infratora. E isso é complicado, né? Isso é complicado. Sem falar que ele não consegue, de maneira segura, fazer uma projeção econômica de quanto ele arrecadará em razão de uma multa, né? O cenário ideal era que pessoas não fossem punidas por não serem transgressoras e, portanto, não houvesse multa a ser paga, né? O caixa público na conta das multas, num cenário ideal, ele seria sempre baixo, ele seria sempre desprezível, irrisório. Do mesmo modo, o cenário das reparações de guerra. Qual é a conclusão que nós podemos chegar, então? Se o Estado ele não pode contar para o seu desenvolvimento, para a sua manutenção, nem dos ingressos, e cada vez menos das receitas públicas originárias, e se não é uma coisa positiva receber uma alta soma de dinheiro em razão de uma multa ou de uma reparação de guerra, só sobrou os tributos. Só sobrou os tributos para exatamente custear esse Estado, suportar os direitos fundamentais que não são de graça, né? O que o Sunstein e o Holmes estão dizendo nesse livro? Se eu só posso dizer que eu tenho direito à vida, à propriedade, se, por exemplo, o Estado investir somas de dinheiro no sistema público de saúde, se o Estado investir somas de dinheiro em mecanismos de segurança pública para garantir que eu não vou ser morto, para garantir que eu não vou ser roubado, furtado, extorquido, enfim. Então, a minha segurança, a segurança da minha integridade física depende de uma polícia, depende de mecanismos de vigilância. Isso tudo tem dinheiro envolvido, né? Isso tudo tem um gasto muito pesado, muito forte, né? E que esse gasto, por lógica, né? Esse gasto, por lógica, ele está aqui nos tributos, né? Ele vai vir dos tributos. Nós dependemos dos tributos, consequentemente. Por isso, muito cuidado a partir de agora, quando vocês forem se pronunciar, afinal de contas, vocês têm a responsabilidade daqueles que recebem o conhecimento e, portanto, a partir da data de hoje, não são mais leigos no campo do direito tributário. Vocês estão caminhando para serem especialistas no direito tributário e que, então, não podem sucumbir naquela conversa fiada, sei lá, né, de algumas pessoas, quando exatamente dizem assim: mas eu não concordo com o imposto. Beleza. Mas o poder público não está nem aí. O poder público tem o seu poder de império. Então, se você vira e diz assim: eu não concordo em pagar tal tributo, o poder público vira e diz o seguinte: meu amigo, azar o seu. Você não vai me pagar, não? Primeira opção, eu vou penhorar,
valores na sua conta através de uma execução fiscal. Eu vou penhorar os seus bens através de uma execução fiscal. E se você tentar, de maneira ilícita, ocultar o seu patrimônio, evitar a minha atividade de fiscalização, eu vou te prender. Eu vou te prender. Então eu vou acabar, na verdade, não só com o seu patrimônio, mas com a sua própria liberdade. Então não discute comigo. Sabe aquela coisa? Aceita. Aceita. Paga. Segue uma regularidade fiscal, na verdade, né? Óbvio, eu não estou polemizando nesse momento o alto custo que representa para todos, né, o nosso alto custo tributário. Isso é fato. E eu tenho uma péssima notícia. Vai piorar com a reforma tributária. Vai piorar. A arrecadação vai se intensificar. Mas o argumento do tipo eu pago imposto e não recebo direitos não é justificativa para não pagar, para tentar sonegar, para tentar fraudar. Essa não é uma opção. Essa não é uma opção. Né? Então, consequentemente, precisamos, né, mudar a chave, precisamos mudar a mentalidade para entender um pouco melhor como é que essa relação tributária ela vai se estabelecer. Né? Resultado prático. Resumo da noite. Né? O direito tributário ele é um ramo do direito, é um ramo do direito público que está regulando a relação entre o devedor tributário e o credor tributário. E isso tudo se dá a partir da utilização de normas e, portanto, de uma obrigatoriedade, porque há uma preocupação com a arrecadação, tendo em vista que esse dinheiro público ele será, pelo direito financeiro, revertido em prol de um interesse muito maior da nossa coletividade. Então, é por isso que o direito tributário ele é tão severo. Né? É por isso que o direito tributário ele é algo sem coração. No nosso próximo encontro, nós vamos nos debruçar melhor a um conceito técnico, também chamado de conceito analítico de tributo. Esse conceito ele está em apertadas linhas do artigo 3º do Código Tributário Nacional. Contudo, essa definição tem um poder de síntese simplesmente absurda, porque ela encerra um conjunto de múltiplos elementos que, quando a gente vai desmembrando parte por parte desse dispositivo normativo, a gente encontra muita informação. Né? Então, é sobre isso, né, que vamos conversar no nosso encontro da semana seguinte. Ficamos combinados? Dúvidas? Se não, agradeço mais uma vez a presença de vocês. Foi um enorme prazer conhecê-los e desejo para nós um excelente semestre. Grande abraço, uma ótima noite. Obrigado, professor. Boa noite. Obrigada, professor. Boa noite. Obrigada, boa noite.